Live do programa Parlamento Aberto, direto aqui do nosso perfil no Instagram. Hoje falaremos com o agente legislativo Diego Cavalcante, que é lá do Lab Hacker da Câmara dos Deputados em Brasília. Uma iniciativa muito interessante que tem tudo a ver com transparência, com participação popular, com inovação e tecnologia, com cidadania e também com educação. É uma experiência que nós, né, que aqui atuamos no Legislativo de Piracicaba e que desenvolvemos o Parlamento Aberto, somos fã, né? E, claro, é importante que a sociedade, de maneira geral, também entenda, né, o quanto isso pode beneficiar aí no aprimoramento da democracia, da maneira participativa, né, de como as pessoas podem acompanhar o trabalho do legislador, né, do gestor público também, incidir diretamente nas políticas e nas propostas. Então vai ser um assunto muito interessante, porque o Lab Hacker está comemorou no último dia 1º de novembro, ó, o pessoal do Lab Hacker está aqui já, comemorou 7 anos de implementação. Vai ser muito legal conhecer melhor essa história com o Diego Cavalcante aí, que vai tirar essa horinha, 1 hora aí para a gente conversar e aprender mais sobre essa atuação. Fala, Diego, beleza? Opa, beleza, Eric? Prazer estar aqui, cara, falar com você. Pô, prazer é nosso aqui, cara, porque eu tava falando aqui antes de você entrar que o Lab Hacker é uma referência nossa aqui da Câmara de Vereadores de Piracicaba e, pô, primeiro, antes de mais nada, agradecer a sua atenção e a sua disponibilidade de poder conversar com a gente, viu? Imagina, um prazer. Então, assim, para quem não conhece, o Lab Hacker é uma estrutura, né, que existe lá na Câmara dos Deputados e trabalha aí voltado à inovação, à tecnologia, à transparência, à cidadania. E a gente está nesse processo aí de aprimoramento da democracia, buscando formas de melhorar a participação, de qualificar a participação, né, da sociedade de maneira geral. A gente sabe como que isso é importante. E no último dia 1º, né, de novembro, foi aí no domingo, o Lab Hacker comemorou 7 anos, né, de implantação, e você, inclusive, está fazendo uma série de reportagens aí, né, já lançou a primeira, está para lançar mais 2 partes dessa reportagem, contando um pouco dessa história. Então, já que você está bem afiado com a história do Lab Hacker, conta para nós como que surgiu essa ideia, qual foi o contexto político que deu aí o início a esse trabalho. Ok, tranquilo. Então, eu acho que primeiramente é importante só falar só dos antecedentes, né, do surgimento do Lab Hacker, né? A Câmara já tinha várias ações aí de transparência, tinha um programa aí de dados abertos, uma preocupação em melhorar, né, o volume de informações do seu site, como divulgar isso também para entidades da sociedade civil consumirem essas informações, né, o programa de dados abertos, e um outro projeto também, desde 2011, que começou, que é o portal E-Democracia, que tem ferramentas aí que permitem a pessoa participar, contribuir com o processo legislativo. E então, basicamente assim, tinha esses 2 precedentes, e aí, mas começou realmente o Lab, a ideia do Lab foi lançada em 2013 com a Maratona Hacker, que então foi proposto, né, inclusive o nosso primeiro diretor, lá o Cristiano Ferri, que veio a ser, né, nosso primeiro diretor, propôs a realização da maratona. Então, basicamente, o que era a maratona? Era pegar esses dados abertos, convidar hackers, ativistas, desenvolvedores, para propor assim, aplicativos, ver o que era possível fazer com esses dados, numa perspectiva de que essa inteligência coletiva de fora, todo esse movimento engajado, podia vir para a Câmara e nos mostrar para servidores, mostrar para parlamentares, ideias diferentes. E foi muito produtivo, foi um evento que eles mostraram coisas que podiam ser melhoradas, teve algumas ideias muito interessantes assim de aplicativo. E aí, um dos participantes lá falou assim, olha, a gente está achando muito legal, está achando muito rico o que está acontecendo aqui nessa semana, mas a gente não quer que
pare aqui nesses dias aqui da realização do evento. A gente quer um espaço de colaboração permanente com a Câmara dos Deputados, em que a gente possa pensar essas questões aí de tecnologia, de participação, de transparência de uma maneira permanente. Então, o Lab surge um pouco com uma expectativa de ser um hackerspace, né? Se você vê, assim, hackerspace é uma coisa que existe em mundo afora, aí, tem na Alemanha, tem vários países da Europa, nos Estados Unidos, mas hackerspaces geralmente são lugares que são da sociedade civil, sem nenhuma ligação com o setor público, né? Então, na verdade, a nossa primeira referência foi dos hackerspaces. Então, no início, a gente tinha uma colaboração muito, muito intensa, inclusive com esses hackers, com esses ativistas. Só que aí depois, eu acho que foi passando a nossa perspectiva assim, enquanto equipe, a gente começou a se identificar progressivamente com a ideia de laboratórios de inovação em setor público, né? Então, no primeiro momento, a gente surgiu em 2014, então, no primeiro momento, os laboratórios que a gente tinha alguma referência eram sempre de países de fora, né? Então, o Lab, na verdade, quando surgiu no Brasil, não tinha outros labs no Brasil, né? Aí, isso, claro, foi mudando. A partir de 2016, 2017, a gente começou a ver vários órgãos públicos, né, surgindo, com o qual a gente tem interagindo. Então, a definição do Lab, digamos assim, o nosso entendimento das nossas atividades, nossos projetos também foi mudando um pouco, ou, digamos, sofrendo uma metamorfose conforme as nossas experimentações também iam acontecendo. Então, assim, a gente até começou a colocar isso no primeiro artigo, né? A gente vai passando por algumas fases, assim, algumas mudanças no entendimento, mas eu acho que, para resumir, acho que a gente tem 5 eixos assim, que vão perpassar por todos esses 7 anos de história aí do Lab. Que é a característica da transparência, ou seja, que projetos que a gente pode fazer que podem ajudar as pessoas, ajudar os órgãos da casa, entenderem melhor como é que é a produção legislativa. O segundo, que é a questão da participação, que ferramentas, que projetos a gente pode fazer que podem permitir que as pessoas façam contribuições ao processo legislativo, também na perspectiva de algumas vezes até fazer uma provocação mesmo, assim, será que não tem uma oportunidade aqui nesse momento do processo legislativo de ter uma participação, de ter uma interação? E aí os outros eixos, que é uma questão assim de colaboração. Acho que no primeiro momento a gente colaborava muito com a comunidade hacker, mas também a gente começou a colaborar também com outros setores, outros órgãos públicos. E também acho que assim, colaboração até dentro dos próprios setores da casa também, né? Porque a gente, como laboratório, a gente não... A coisa não avança se a gente não estiver trabalhando afinado com outros setores, áreas fins da casa. E aí a questão da experimentação, acho que isso é uma característica que nos une em relação a todos os laboratórios, que é a questão de você sempre ter uma liberdade propositiva, uma liberdade de arriscar, de fazer projeto. E o aspecto também de inspiração, da gente sempre ser um espaço desde o início, o Lab... quem entrar na nossa página do YouTube, do Lab Hacker, vai ver ali vários eventos, várias reuniões abertas que a gente fez, algumas experimentações de cursos, numa perspectiva assim, de troca de ideias, assim, contribuir junto aí com vários outros laboratórios, vários outros órgãos aí que estão pensando sobre essa questão de participação e inovação, de trazer assim, alguma contribuição para esse debate, né? Então, basicamente, esses 5 eixos, assim, ao longo desses 7 anos, assim, nos marcam, né? É legal você falar essa coisa da experimentação, né? Porque nós aqui também, na Câmara de Vereadores de Piracicaba, lógico que aqui a gente é um microcosmo, né? Perto do que vocês fazem aí, que é uma coisa mais macro, né? Estamos falando da Câmara dos Deputados, né? Que é muito ampla. Mas essa coisa da experimentação, eu acho que é o ponto fundamental, né? Porque... É muito comum quando você vai fazer projeto no poder público, a pessoa diz assim, mas isso vai dar certo. A verdade é que a gente faz e não sabe se vai dar certo. É por isso que é uma experimentação, né?
esse aspecto ele traz também uma forma do servidor público, né, do próprio gestor também, de olhar diferente o que ele pode fazer. É claro que você não vai, né, reinventar a roda, não é nada disso, mas para você experimentar, você precisa ter essa liberdade. Queria que você falasse um pouco disso, porque é o ambiente onde você está ali, né, de construção. Você precisa ter essa liberdade de experimentar, de errar, de acertar pontos no caminho, né? Queria que você falasse um pouco desse ambiente aí dentro da Câmara dos Deputados. Claro, tranquilo. Olha, a gente tem várias lições, vários aprendizados, né? Tem coisas que a gente fez, meio que não deu muito certo, enfim, poderia ficar fazendo aqui uma live aqui com você, assim, sobre só os nossos aprendizados, assim. Mas, assim, especificamente, uma coisa que eu queria frisar, você falando que está, né, falando aí de Piracicaba e tal, volta e meia a gente fica recebendo pessoas que estão interessadas em ver que ferramentas que a Câmara está fazendo. Tal. E a gente sempre é muito honesto, a gente fala assim, olha, a gente viu uma coisa bem sucedida aqui. Então, por exemplo, uma das ferramentas que o Lab ajudou a construir, que está hoje implementada no site da Câmara, com a ajuda também de outros setores da casa, que são as audiências públicas interativas, né? Assim, as pessoas podem entrar lá e nem toda audiência pública é interativa, mas as comissões que botam interatividade, enfim, os cidadãos podem entrar lá, fazer perguntas. Tal. A coisa só andou realmente quando, digamos assim, um departamento mais fino, uma área mais fina da casa, começou a fazer realmente a gestão dessa ferramenta, que é sempre a nossa... porque no início a coisa era muito na gente, né? Então, quando, digamos assim, quando outras partes das instituições começam a abraçar e gerir algum desses projetos, é que a implementação vai avançando. Um laboratório sozinho pode dar sua contribuição, mas é sempre toda uma instituição, né? Então, eu gosto muito de uma imagem que fala assim, que o laboratório é como se fosse uma lancha, assim, aqueles navios grandes, né, que tem aquela lancha que sai do navio. Então, assim, o que a lancha faz? O navio está lá lento, né, forte, poderoso ali, aí a lancha vai, faz ali uma inspeção, vai ali numa ilhazinha, vai rapidinho, já volta e fala assim, já dá todo um relatório, né, para quem está dentro do navio. Então, assim, a lancha tem a sua... Mas é o navio, é a rota do navio que vai desbravando mares profundos, né? Então, assim, uma coisa que a gente fala, assim, é que assim, o laboratório dá a sua contribuição, mas realmente o que acontece é que algumas das ferramentas, algumas coisas que a gente faz, algumas vezes a gente vai encontrar dificuldades que são inerentes à própria Câmara, de uma coisa federal, toda uma questão processual e de cultura institucional que tem vários fatores, tem toda uma complexidade. E aí, quando a gente recebe pessoas assim falando assim, puxa, quero ver aqui as ferramentas, a gente fala, olha, tem isso, tem aprendizado, tem essa alimentação, tem isso aqui, tal, mas a gente sempre fala assim para as pessoas, olha, cada órgão tem a sua especificidade, então o que aconteceu é o seguinte, é que algumas das ferramentas que foram feitas em código aberto, software livre, a gente fez com a expectativa de que outros órgãos legislativos iam utilizar, só que a gente também já viu ser utilizada por órgãos do Poder Executivo. E algumas vezes eles dão usos interessantes, ou algumas vezes eles têm até um sucesso diferente, porque é um uso diferente do que é feito lá dentro da Câmara, né? Então, de repente, é uma conferência, lidando ali com delegados, enfim, é um outro público. A ferramenta tem uma outra, por exemplo, câmaras municipais, né? De repente você está ali discutindo ali um projeto de lei, então você vai usar algumas ferramentas, você vai usar essa tecnologia, porque a tecnologia, na verdade, ela é uma parte da resposta, mas assim, existe uma inovação que é a inovação de processo, a inovação que não é só tecnológico, é de você fazer um desenho institucional, assim, de
como estruturar uma participação pública, né? Que estratégias você vai usar de comunicação, de engajamento, que vai além da tecnologia. E aí, dentro de uma realidade municipal, de repente isso pode ser realizado de uma maneira melhor, ou sem os desafios, ou sem as limitações e as dificuldades que é uma estrutura assim, federal. Então, enfim, ninguém tem uma resposta, é uma coisa que eu costumo frisar, assim, não existe ninguém assim que está assim, perfeito à frente dessa questão de inovação, de participação. Na verdade, você vê assim, exemplos interessantes no mundo, da Alemanha, no Reino Unido, você vê coisas interessantes no Senado, você vê também coisas interessantes também em nível subnacional. Então, ninguém tem, assim, o que tem que acontecer é realmente uma troca de experiências, né, realmente. Então, algumas vezes, a Câmara de Piracicaba ou alguma outra Câmara vai ter um caso interessante que todos nós, um ecossistema de inovação, de participação, podemos aprender, né? Cada um é respeitado, claro, as particularidades e especificidades, assim, né, de cada um na sua área de atuação. Mas assim, ninguém está melhor do que ninguém. Tá todo mundo tem que aprender e todo mundo tem condição de compartilhar aprendizados. Você falou da inovação, eu acho interessante. Uma das coisas que as pessoas relevam na inovação, mas eu sempre falo que é a inovação comportamental. Muitas coisas a gente muda a partir do comportamento mesmo, né? De como você atua, sobretudo quando a gente está no setor público, né? Eu trabalho no setor público faz 8 anos aqui, né? E não sei quanto tempo você está aí na Câmara dos Deputados, mas desde quando eu cheguei, havia muito aquela coisa, sempre foi assim, né? A gente faz assim desde... E aí, cara, eu queria pedir uma análise sua, porque o Lab Hacker ele veio em novembro lá de 2013. 2013, todo mundo se lembra lá da jornada de junho. Eu queria que você trouxesse o quanto isso foi relevante na estruturação do Lab Hacker, porque a gente também teve naquele momento, né, ao mesmo tempo que você tem essa contestação, as redes e tudo mais, você tem também numa outra vertente, olhando a rede como uma forma de você desenvolver a democracia, né? Então, eu queria que você falasse dessa influência naquele momento de formação do Lab Hacker. Sim. Quando foi feita a proposta, né, da Maratona Hacker, pelo momento político, ali, momento institucional, a ideia não foi para frente, mas aí naquele momento de contestação, de jornada, quando novamente a ideia foi colocada, digamos assim, uma pressão ali, né, para se dar outras respostas diferentes aí para a sociedade naquele momento de muita pressão, aí essa ideia foi para frente. Talvez ela teria saído em algum momento, mas certamente ali naquele contexto ali houve digamos assim, uma aceleração ali, um auxílio para a maratona ter acontecido em 2013. Eu acho que era um contexto também muito eu acho que assim, de 7 anos para cá, né, a gente já viu tanta coisa se transformar, havia também, acho que até um otimismo, né, um cyberativismo. Acho que de lá para cá aconteceu muita coisa, né, escândalos, né, assim, envolvendo Facebook, Cambridge Analytica, né, várias outras preocupações que eu acho assim que talvez um excessivo otimismo nessa questão aí das redes, eu acho que assim agora está numa fase assim, uma outra maturidade, uma outra perspectiva nisso aí. Mas enfim, especificamente ali em 2013, sim, acho que teve uma influência e especificamente eu queria responder porque você falou a questão de inovação, a questão das coisas são sempre assim. Eu acho que é importante e também eu particularmente algumas vezes eu me incomodo um pouco com o termo laboratório de inovação, porque é óbvio que o laboratório ele tem que ter uma liberdade ali de experimentação.
Mas a inovação ela pode surgir de qualquer lugar, de qualquer setor de um órgão, né? E é importante que se diga isso, é importante que a gente pode ter uma inovação mais disruptiva, a gente pode ter uma inovação mais incremental, mas todas são muito importantes, né? Uma inovação que vem mais de cima para baixo, a gente tem uma inovação mais um nível no nível mais gerencial, mais próximo da linha de frente, que também é muito importante, assim, claro, toda a dificuldade de saber como que essa inovação está sendo visibilizada e viabilizada dentro de uma instituição, né? Como que isso transita dentro da instituição. Mas eu acho que é importante falar, e eu acho que principalmente, assim, acho que numa primeira fase, assim, do Lab, né, a gente falava muito da inovação, muito só no aspecto disruptivo. E assim, o problema também é que algumas vezes o discurso pode criar um certo afastamento, né, dessa ideia de colaboração. Então, eu acho que hoje, aí, nesses 7 anos, né, acho que muito debate, muita reflexão, a gente sabe que uma inovação que vem para trazer um outro olhar, ou uma proposta de inovação processual, ou uma ideia, enfim, que vai ser realmente implementada. Posso falar um pouco de alguns projetos recentes, alguns projetos históricos, mas enfim, para isso acontecer, realmente tem que ter colaboração com outros setores da casa. Então, assim, não é que a inovação está escrito na plaquinha, a inovação vai ali no laboratório, vai ali no setor tal. Não, é na casa como um todo. A gente é como a gente é uma lanchinha, né? Assim, então a gente está ali tendo uma liberdade ali mas a contribuição tem que ser dada para o navio como um todo, né? E isso, assim, usando essa metáfora para a instituição, mas também se você pensar no ecossistema, na cadeia de inovação, então, de repente, esse navio é mais até do que a própria instituição, né? Esse navio pode ser, enfim, toda uma cadeia e e é importante, e eu acho que é importante só dizer, porque claro que melhorias têm que ser feitas, né? A gente sabe disso. Mas eu acho muito importante também, e ainda mais numa fase, quando a gente vê que o ambiente político algumas vezes pode descambar muito para a gente tem que derrubar tudo, né? Tem que começar tudo do zero. Mas não, acho que a gente não pode cometer aquela coisa daquele adolescente que é revoltado, que já chega no local e fala assim, tudo errado, vamos fazer ali, vamos... Não, o que um laboratório deve fazer, e eu acho que isso vale para qualquer setor, é o seguinte, qual é o problema? De que forma está sendo feita? Né? Você perguntar para as pessoas que estão fazendo. Né? Então, quando a gente vai fazer um projeto, a gente tem que usar metodologias, a gente tem que usar design thinking, design sprint, você tem que fazer entrevistas, você tem que testar com o usuário, você tem que fazer design etnográfico para entender o problema. Assim. Então, você vai dar a sua contribuição para uma solução, uma contribuição para entender aquele problema de uma maneira diferente, mas você tem que, de fato, interagir com as pessoas que estão entendendo aquele problema. Então, você vai chegar, se você realmente quer ter algum sucesso de identificar um problema e trazer alguma solução, você não pode sair desrespeitando ou desacreditando tudo que a instituição faz ou desacreditando tudo que o setor faz. É uma postura... até de um ponto de vista pessoal, uma postura que pode passar uma arrogância e que não vai trazer realmente uma efetiva mudança, né? E a gente vê isso até, enfim, a gente está no setor público, também interage com a dimensão política, né? Então, é muito fácil, é muito simplista acreditar que é simplesmente acabar. Não, existe uma história, existe um histórico, existe uma razão para certas coisas serem do jeito que são, mas elas não precisam ser sempre assim, elas sempre podem ser melhoradas, né? Mas o desafio da melhoria demanda um diagnóstico do problema e demanda, assim, digamos assim, diante da complexidade desse problema, que experimentações eu posso fazer para me aproximar dessa solução, né? Aproximar a um desenho de uma melhoria, né? Você falou aí da dimensão política, e eu acho interessante, né, porque tudo que você está colocando, né, toda esse panorama que você passou sobre
o que é um ambiente de inovação, ele não está só no laboratório, ele está em todo o ambiente da casa. E sempre lembrando, como estrutura pública, né, a gente tem essas duas esferas, a esfera política e a esfera técnica, que é onde nós estamos atuando como servidores, né? Eu queria que você explicasse como que funciona isso para o LabHack, né? Qual que é a estrutura, né, a política e como que ela se relaciona com a estrutura dos servidores de carreira. Ok. Bom, eu acho que assim, dentro do LabHacker a gente tem servidores de carreira, mas uma característica, por exemplo, que nos diferencia de outros laboratórios, quando você vai ver cada laboratório, algumas vezes assim, como ele surge, onde que ele está mais ou menos inserido, diz muito sobre a forma de atuação, né, desse laboratório. Uma característica geral, né, que é essa coisa da experimentação, mas, por exemplo, tem laboratórios que vão estar localizados, por exemplo, mais um aspecto mais educacional, então estão muito preocupados em difundir lá a metodologia. Tem uns que, por exemplo, que é o caso aqui do laboratório da ENAP, da Escola Nacional de Administração Pública, que eles têm muito um enfoque de disseminação, de fomento. E tem alguns que são mais localizados em áreas de recursos humanos, como o caso da ANAC. E aí, especificamente no nosso caso, como a gente tem essa particularidade de ter surgido numa maratona hacker, a gente acaba tendo um pé nessa questão da tecnologia, nessa questão. Então, a gente passou no início, fazendo experimentações um pouco na linha de aplicativos que surgiram na Maratona Hacker, de visualização, de discurso, assim, coisas que remetessem muito à visualização. Também melhorias também do portal e-democracia. Então a gente tem essa característica de ter um núcleo de desenvolvedores mesmo, de tecnologia, né? Então é importante dizer isso. Então a gente tem esse tronco, mas a gente entende também que a gente tem que algumas vezes provocar, interagir, a gente tem que interagir com as áreas políticas, as áreas fins. Então, a gente tem desafios na equipe de desenvolvimento, problemas que surgem, né, de ordem tecnológica, mas também, algumas vezes, de também entender assim, a gente pode dar alguma contribuição por um processo político, legislativo, sempre com a perspectiva de que o que a gente está fazendo não é para auxiliar, qualificar o processo legislativo, assim, entendendo que a gente está numa casa com representantes que são eleitos pelo povo. Então, assim, é um aprendizado. Então, a gente tem, por exemplo, tem uma ferramenta no portal e-democracia, que o nome é o Wikileges, apesar do nome ter uma relação com a Wikipédia, não é exatamente a mesma coisa, mas basicamente o deputado vai lá, disponibiliza o seu projeto de lei e os cidadãos podem vir fazer comentários, fazerem sugestões, né? Então a gente passou por algumas versões, né, dessa ferramenta, né? Cada versão com algumas características, né? Fruto um pouco de aprendizado, assim, dificuldades que a gente tinha, assim, será que para resolver aqui para a Câmara dos Deputados não vai ser melhor isso? Então a gente está com uma versão, que as pessoas basicamente fazem mais comentários, e aí numa versão anterior as pessoas podiam fazer sugestões de adição lá dos artigos, ou seja, cada versão ela tem a sua especificidade. Só que o que acontece é o seguinte, que a gente está algumas vezes na busca, né, na busca de alguma coisa que possa ser mais adequado para a realidade de discussão política da casa. Algumas vezes não funciona tão bem, algumas vezes, como eu te falei anteriormente, então pode ser que alguém de fora olhe para isso e faça um uso
mais bem sucedido até do que a gente dentro da Câmara. Mas, assim, a gente está muito focado também nessa questão dos outros eixos, o que não envolve tecnologia, que é a questão o que a gente pode trazer de contribuição. Então, uma coisa que a gente fez também, que já foi parte do nosso trabalho também, é auxiliar, por exemplo, na elaboração de normas legislativas que possam trazer alguma inovação, alguma incorporação em processo de discussão na casa. Então, a gente participou da elaboração de um projeto de lei de iniciativa popular, né, por subscrição eletrônica, isso ainda por questões ainda políticas, institucionais, a coisa ainda não avançou, mas a gente deu a nossa contribuição para esse tipo. Então, assim, a nossa equipe tem uma contribuição tecnológica, mas ela também tenta dar uma contribuição também processual, política, né? Entendendo que o processo político sempre ele é tão complexo, né? Ele perpassa por coisas que, enfim, da agenda política, então, mas a gente sabe também que dialogando, colaborando com outros setores da casa, algumas vezes a gente vê certas coisas avançando, né? Um dos nossos projetos mais recentes, que talvez aí no médio, não sei te precisar a data aí, mas a coisa está bem encaminhada. A gente fez um projeto usando todas as ferramentas, design thinking, fazendo teste com o usuário, fazendo a ideação com os setores específicos da casa. A gente criou aí condições aí para implementar uma mudança no portal da Câmara, que as pessoas poderem ver as sessões que estão acontecendo no plenário, elas poderem terem agora uma série de informações que vão facilitar elas em compreenderem melhor o que já aconteceu naquela votação, em que momento que está, que hoje não está implementado. A gente fez até várias postagens aí recentes, que está lá no nosso Medium, lá do LabHack, quem quiser ver lá o nosso projeto, Plenário Simples, toda aí uma descrição do que foi o projeto. Então é isso, a gente acredita que talvez isso vai dar uma contribuição, vai ser ótimo para as pessoas de fora poderem acompanhar, vai auxiliar aí na transparência e entendendo que a coisa só vai mesmo porque a gente tem agora outros setores da casa que abraçaram, participaram da construção desse projeto. Então, basicamente é isso. A gente tem essa característica diferencial da parte tecnológica, mas não só isso, né? Passando aí por uma contribuição, uma discussão, debate, reflexão processual e política também, né? Do que a gente consegue aí de maneira indireta aí, né? Legal, cara. Eu queria que você só se aprofundasse um pouquinho melhor você falou que vocês participaram da elaboração de uma proposta, né? Eu queria que você se aprofundasse um pouco melhor em explicar o que foi e qual foi a participação que vocês tiveram. Porque basicamente foram dois projetos que ainda não estão votados, né? Mas é uma característica que acaba acontecendo da nossa natureza, do nosso trabalho. Então, o laboratório é para ser uma ponte entre pessoas de fora, né, da sociedade civil, para ser uma ponte também entre servidores, que podem ser da Câmara ou pode ser também de outros órgãos, e também parlamentares. Então, o que a gente fez basicamente foi só atuar como um hub conectando entidades da sociedade civil com setores da casa para tentar elaborar uma plataforma que pudesse facilitar o recolhimento de subscrições eletrônicas. Enfim, toda essa história, né, de projeto de lei de iniciativa popular, que hoje as pessoas têm que assinar, e isso tem que ser tem que ser apresentado fisicamente, o que é uma coisa muito complicada. Pouquíssimos projetos, de fato,
que eu saiba, assim, de fato mesmo, só um que teve assim a conferência, porque a maioria dos projetos que tem milhões de assinaturas coletadas, no final das contas é um processo tão trabalhoso de verificação que um deputado adota aquilo e aí o projeto vai para frente, né? Mas não houve de fato a conferência. Então a ideia, na verdade, a gente atuou conectando aí diversos setores, pessoas de fora, para elaborar esse projeto de lei, só que por motivos que eu não vou conseguir discutir agora, mas a coisa ainda não conseguiu ser votada. Mas, enfim, a gente atuou como ponte para ter digamos assim, essa contribuição, essa mudança na parte processual. Tem um setor da casa específico, que é a DTEC, que é a Diretoria de Tecnologia e Inovação, que já elaboraram a tecnologia dessa plataforma, mas ainda não se avançou ainda na votação disso. Mas, enfim, demos a nossa contribuição para ter algum avanço, E uma outra que a gente tem o maior carinho também, se você vê lá no Senado, eles têm uma plataforma que permite a coleta de sugestões de ideias legislativas, né? Então, o cidadão pode fazer lá a proposta, depois com o apoiamento de 20 mil outras pessoas, essa ideia é discutida dentro de uma comissão do Senado. A gente é doido, a gente no Lobby adoraria que tivesse uma coisa parecida na Câmara dos Deputados, mas ainda por razões institucionais, políticas, não. E a gente é doido a gente adoraria fazer a proposta dessa ferramenta, mas a gente sabe que não adianta a gente fazer a proposta, desenvolver a tecnologia, sendo que não vai ter uma resposta institucional, legal, para isso, né? Então, assim, a gente tentou atuar nessa frente também, construindo, teve um projeto de resolução que a gente participou das discussões, mas ainda não foi para frente. Então, só recapitulando essa questão de ter várias ferramentas de participação mundo afora, por exemplo, essa é uma ferramenta que existe no Senado, que é o cidadão propor uma ideia, na Câmara a gente tem uma outra ferramenta, que é quando o projeto de lei já está feito, disponibilizado pelo parlamentar para consulta pública, ou seja, numa outra etapa, a Câmara tem essa ferramenta, só que a gente não tem essa outra ferramenta que é no início, o cidadão propor uma ideia antes mesmo do projeto de lei estar construindo. E, na verdade, quando você para pensar, tem que ter essas várias ferramentas diferentes, né? Porque quando a gente fala de participação popular, uma participação que pode contribuir para o trabalho, né, dos agentes políticos, agentes públicos, a gente precisa falar de ferramentas diferentes, né? Não só em termos de tecnologia, mas também em desenhos institucionais, né, de participação, né? Então, é isso. Bacana, cara, muito legal. Agora, trazendo aí para coisa mais recente, né? Hoje nós estamos aqui em novembro, né? Mas ainda vivendo uma pandemia, embora muitas pessoas ainda já estão com a cabeça como se não tivesse, ainda temos, inclusive, infelizmente, chegamos a mais de 160 mil mortes no Brasil. Hoje mesmo na minha cidade, aqui em Piracicaba, mais 3 pessoas faleceram por conta do coronavírus. E a Câmara dos Deputados foi muito elogiada no momento ali do início da pandemia pela agilidade. Logo se fez um sistema de deliberação remota, né, da Câmara, que foi muito elogiado. Eu queria que você falasse um pouco do papel do Lab Hacker, isso, porque a gente fala, aquela coisa, né? Sempre fala de inovação, que é a palavra da moda e tudo mais, mas você nunca inova. As coisas que você precisa não aparecem do nada, né? Você tem que ter um background, você tem que ter toda uma estrutura antes que possa chegar num momento como uma pandemia e vocês ali em uma semana, nós aqui mesmo, enquanto Câmara, temos muito mais dificuldades, né, bem menor do que vocês, que com mais de 500 deputados, enfim, toda
a estrutura da Câmara, vocês foram muito ágeis nisso. Eu queria que você falasse um pouquinho desse momento da pandemia e do sistema de deliberação remota. Esse sistema de deliberação remota seria um tema interessantíssimo aí para uma live aí só sobre ele, e seria muito interessante fazer com o setor da casa que realmente desenvolveu isso, né? E assim, eu só te adianto que já havia discussão desse sistema de deliberação e que a pandemia acelerou a implementação dele, né? Mas eu tenho certeza que esse outro setor, porque nós do Lab, efetivamente, nós não participamos da implementação dessa tecnologia, né? Mas eu tenho certeza que fica aí eu acho que é um belíssimo tema aí para uma outra reunião. Mas, para não deixar a sua pergunta no vácuo, essa pandemia, ela trouxe várias transformações, né? Então, assim, a gente não, apesar de não ter trabalhado com esse projeto de deliberação remota, como a gente também trabalha com tecnologia, a gente está trabalhando com essas outras, assim, também dando alguma contribuição também nessa área de transparência e participação. E, especificamente, uma coisa que aconteceu para a gente foi que a gente fazia muito testes de usuário presencial, né, com alguns projetos, coisas que a gente estava fazendo, que não estavam dando muito certo, que a gente descobriu no teste do usuário que ou a nossa premissa estava completamente errada, ou então a gente viu que não tinha nada a ver, enfim, acontece do processo. E a gente fazia muito disso presencial. E aí, com a pandemia, eu acho que trouxe, né, toda essa transformação aí. Foi muito interessante a gente perceber que a gente conseguia esses processos de trabalho terem adaptação. Então, uma coisa que foi até tema também, né, de um post nosso, na nossa página no Medium, da gente fazendo testes de usuário à distância, né? Então, muito legal, super possível fazer. Então, assim, a gente expandiu a nossa visão. Assim, a gente começou a ver que a gente podia fazer testes com o que a gente estava fazendo com as pessoas em qualquer lugar, né, do Brasil, né? Inclusive, esse último projeto que a gente estava envolvido, o Plenário Simples, também fazendo os testes com os usuários, todos à distância. Então, a pandemia nos obrigou também a gente rever processos de trabalho. E que, sinceramente, foi muito rico, porque a gente estava com um mindset assim, de fazer só ao vivo, e depois, a pandemia fez a gente acordar, assim, né? Eu acho que, claro, é lamentável que pessoas precisem, que a gente precisou passar por essa coisa negativa, né? Descontar desse lado que a gente não gostaria de passar, mas pelo menos assim, já que a realidade crua está dada, que interessante que isso traz uma oportunidade para a gente refletir várias coisas, né? Vários mitos, né? Em relação a como que o trabalho podia ser conduzido. E especificamente, eu acho que a gente fez, né, assim, algumas oficinas envolvendo design sprint, e aí é muito legal também ver que algumas dessas coisas a gente consegue fazer com as ferramentas tecnológicas que são dadas, né? Então, quem entrar nas nossas páginas, né, no YouTube, ver as nossas postagens, vai ver várias fotos lá da gente cheio de post-it, né? Vários laboratórios adoram botar essas fotos, né? Aquela coisa, várias ideias lá fervilhando, lá pegando a metodologia. Então, a gente tem essas fotos, mas que legal ver que a gente também consegue fazer alguma coisa assim também no modelo à distância. A gente está usando muito o aplicativo Miro, né, que permite a gente poder usar, a gente botar os post-its, fazer toda essa atividade de diagnóstico do problema, reenquadramento do problema. E aí a gente está utilizando também. E é legal ver que em outros setores, a gente também vê outros setores da Câmara também utilizando isso, né, se abrindo a isso. E é isso, a pandemia trouxe aí essa reflexão aí. Dificuldades, mas também oportunidades também, né, os nossos modelos aí de trabalho. Não, com certeza. Eu realmente achei que vocês tivessem tido alguma participação direta no sistema, por isso que eu perguntei, mas tranquilo. De qualquer forma, né, a gente sabe que essa coisa da
da cultura da inovação, né, de você ter isso como parte do processo, né, da estrutura, isso sempre acaba dando essa cultura acaba se alastrando para outros setores, como você falou, né? Eu digo, muito do que você está colocando aí, eu olho aqui para mim, como eu sempre, desde o início falando, né, numa estrutura muito menor e tal, mas a gente sabe como que depende de outros setores, né? Sobretudo, para quem sabe, da parte legislativa aqui, de questão interna, de como que isso se dá com as leis, enfim, o próprio cálculo político que se faz em torno das coisas, tudo influencia nessa abordagem do que a gente chama de inovação, né? E para a gente caminhar aqui, já estamos com 45 minutos já de live, cara, e o Instagram ele é meio chato, a hora que dá 1 hora ele corta, e ele não pergunta se está falando, se não está, por isso que eu dou uma avisada antes. Eu queria que você falasse um pouco assim, em termos de perspectivas aí para o futuro do trabalho do Lab Hacker, né? Como que vocês acham que o trabalho ele vai se direcionar? Como a gente conversou no nosso teste aqui, a ideia de cidadania digital é algo que está realmente implementado hoje, com os seus limites, com os seus questionamentos, mas é inegável que a gente tem que dialogar diante disso. Então, como que você faz um olhar aí para o futuro do trabalho que vocês desenvolvem? Olha, a gente tá passando, digamos, principalmente de 2019 para 2020, agora, esse ano, a gente passou por uma fase bem intensa aí de reflexão aí do nosso processo de trabalho. A gente está se organizando, reformulando, mas basicamente a nossa perspectiva de trabalho é a gente ter essa metodologia que a gente faz uns eventos que a gente chama Nós do Lab, que a gente se reúne com pessoas de fora, setores de fora, para proporem desafios para a gente, ideias, coisas que a gente realmente precisa ver, desafios, alguma coisa que a gente precisa olhar com atenção, assim, que a gente precisa perspectiva de uma ideia de fora, mas também desafios também que de alguma coisa que a gente possa dar uma contribuição. Então, isso aí a gente tem que fazer com a periodicidade. Então, essas ideias novas, esses desafios novos, alguns dos projetos aí mais recentes que a gente se envolveu foram em conexão direta aí com desafios que foram colocados. E a outra perspectiva que também a gente se estruturou melhor aí nesses últimos 2 anos é saber, assim, as nossas experimentações, no início a gente era muito... A gente olhava uma coisa interessante de fora, a gente tem toda uma curiosidade, assim, de olhar tecnologias interessantes, coisas, discussões interessantes, debates, assim, e a gente tinha muita iniciativa de propor isso, mas depois, na hora daquilo ter alguma perspectiva de viabilidade, de implementação, a gente encontrava vários problemas. Então, uma coisa que a gente redefiniu, reformulou agora, é que os nossos projetos, todo o nosso tempo, precisa ter patrocinadores, né? Então, a gente precisa ter... A coisa só vai para frente mesmo se tiver uma área da casa que vai gerir, que vai, enfim, vai abraçar, vai cuidar da... A gente ajuda a criar mas, digamos assim, realmente alimentar essa criança, abraçar ou tornar parte de uma melhoria sua, tem que ser feito por outros setores da casa, né? A gente penava muito com isso, durante muito tempo, a gente tinha que ficar fazendo a gestão de algumas dessas ferramentas, e a gente está entendendo que a melhor forma, entendendo que a gente pode dar uma contribuição melhor se a gente tem uma certa liberdade assim, propositiva, mas é uma liberdade propositiva de colaboração. Então, de fato, essa é a nossa perspectiva, esse é o desenho de trabalho que eu acho que a gente ainda vai ter tempo ainda de explicar melhor, porque foi um período aí de muita reflexão intensa aí, né, de como reformular uma nova fase aí do
trabalho do Lab, mas a perspectiva é isso, assim, a gente não fazer mais nada que não tenha que seja uma ideia que tenha um espelhamento de fora, um desafio proposto por a sociedade fora, ou que não seja também articulado muito bem internamente com outros setores da Câmara. A nossa perspectiva de trabalho é esse, assim, é de ser realmente realmente uma lancha ali integrando e trabalhando em harmonia com a instituição, né? Essa é a... Pelo que eu estou entendendo, né, até eu quero um esclarecimento melhor, o Lab Hacker está dentro da Câmara, né, dos Deputados, sim, mas por conta de ser algo muito novo, algo que está, às vezes, na cabeça de muitas pessoas que não, e não está na cabeça de outras pessoas fora desse setor, ele precisa, então, se conectar mais dentro da estrutura da Câmara. É por aí que você está me explicando aí que é esse desafio, né? Sim. Não, a gente já fez várias coisas, algumas... porque, por exemplo, no caso de uma ferramenta específica, da audiência públicas interativas, como eu citei anteriormente, hoje a gente avançou bastante com essa ferramenta, com uma utilização por outros setores. Mas, por exemplo, essa ferramenta do Wikileges, das pessoas fazerem sugestões de projeto, a gente ainda não conseguiu ainda ter um desenho ali. Estamos resolvendo isso ainda, mas a gente ainda não conseguiu resolver ainda de quem faz a gestão desses projetos de lei em consulta pública, né? Então a gente, digamos assim, a gente está conseguindo resolver isso ainda com a ferramenta, com os próprios deputados, os gabinetes, mas ainda a gente ainda demanda ainda muito uma gestão nossa, né? Então, esse projeto do plenário simples que eu mencionei, que as pessoas vão poder ver nas postagens, já tem ali já foi bem abraçada ali pela estrutura, pelo setor de comunicação da casa. Então a chance de a sociedade se beneficiar agora desse projeto em breve vai, em curto prazo, isso vai acontecer. Então é porque a gente já fez muitas coisas no passado e que infelizmente a gente não conseguiu. De fato, ninguém comprou a ideia ali, né? A gente achou que a ideia era bacana ali. A gente teve uns aprendizados ali, bateu assim com a cabeça assim algumas coisas assim, que a gente sempre gosta de compartilhar bastante assim, na maior sinceridade assim, com projetos que a gente pensava assim, um mapa participativo, a gente fazia uma visualização da pessoa ali na discussão dentro de um fórum, um negócio lá, e que no final das contas acabou não acontecendo. A gente começou a fazer testes com o usuário, começou a gente ver que era uma ideia que a gente se namorou e que no final das contas não dava para, não foi para frente também. Então, assim, é tudo um processo, é uma maturidade, assim. Então, eu acho que assim, inclusive quem estiver vendo a live, assim, quiser nos seguir ali no nosso canal do Medium ali, vai ver várias postagens legais, assim, que a gente está fazendo um esforço de documentar e fazer um olhar mais retrospectivo, assim, sobre muitas coisas dos nossos processos de aprendizado, muita coisa que a gente fala, assim, ao vivo, né, assim, numa palestra, numa reunião, e que a gente está tendo chance agora de documentar. Então, muitas dessas coisas aí de aprendizados, assim, coisas que não deram certo, mas também ideias, por exemplo, que algumas vezes a gente não via ir para frente, mas que agora a gente está tendo chance de resgatar, assim, conforme a maturidade do nosso entendimento enquanto equipe foi se transformando, né? Então, enfim, quem estiver aqui nos ouvindo, nos acompanhe lá nas nossas postagens, lá no nosso canal do YouTube, no nosso canal do Medium, que aí vocês vão poder ter muito material ali para acompanhar melhor o que a gente está fazendo. Legal, cara. Ó, estamos com quase 55 minutos já.
Mas eu acho que tem que falar um pouco dessa série de artigos que você tá lançando aí para a gente finalizar aí e marcar esses 7 anos do Lab Hacker. Você já lançou um artigo, tem mais 2 para lançar. Isso. De onde que surgiu? O que você pretende colocar nesses artigos aí que vão ainda ser lançados? Basicamente na primeira fase eu fiz aí basicamente aí frisando aí a gestão aí do nosso primeiro diretor, essa fase assim bem disruptiva, bem até ambiciosa. Aí numa segunda que eu estou finalizando agora, falando mais sobre um modo de trabalho mais interinstitucional, uma maneira mais de por exemplo, algumas parcerias que a gente fechou para disseminação E agora, e depois uma terceira fase aí de 2019 para agora, que a gente começa a fazer um desenho de processos de trabalho, experimentar metodologias de trabalho, enfim, algumas coisas que a gente já estava vendo, que outros, inclusive até o diálogo e a reflexão, que dialogar com outros laboratórios de inovação nos trouxe, né? Que transformações isso nos trouxe para enxergarmos o nosso próprio trabalho, né? Então, prestar honrar, né, esse diálogo, né? Assim, esse aprendizado conjunto, né? Então, a série vai trazer um pouquinho sobre essas 3 fases, né? Então, ali no Hackathon, final de outubro, ali 1º de novembro ali, foi a ideia do Lab Hack foi lançada, e final de novembro é que, de fato, teve uma resolução que criou o laboratório. Então, esse mês de novembro, né, não tem uma data certa, assim, digamos assim, esse mês de novembro é o mês que marca, então, 7 anos do Lab Hack, desde a proposta por participantes do Hackathon até a sua institucionalização, né? Então, esses 3 artigos aí são para contar essa história e, enfim, também para vários pesquisadores, gente que vive perguntando para a gente, aí deixar registrado aí isso nos artigos. Que legal, cara. Bom, nós estamos quase terminando aqui a live, muito massa esse papo. Adorei, Diego. Obrigado mesmo por você poder passar toda essa experiência sua aí. Faz um último recado aí, o pessoal que quiser conhecer mais o Lab Hacker, onde vai, quais são aí os canais. Sim. Bom, a gente tem um site que a gente vai reformular, né, que é o que a gente está fechando em uma reformulação, o labhackercd.leg.br, que ainda vai ter aí uma reformulação de design, mas a gente também tem os nossos canais nas redes sociais, tem lá o canal LabHackerCD no Facebook, no Instagram, tem o LabHackerCD também no YouTube, né, vários vídeos, várias reuniões, cursos, tem um monte de coisa lá, tem um monte de material lá para quem quiser acompanhar, e tem o nosso canal no Medium, o LabHackerCD. Não confundir porque a Câmara dos Deputados não tem a patente desse nome, Lab Hacker que foi, na verdade, uma proposta dos participantes, então existem outros Lab Hackers que não tem qualquer ligação com a Câmara, tem no sul do país, São Paulo, mas então, assim, a Lab Hacker CD de, né, enfim, Câmara dos Deputados. Então, tudo que tiver Lab Hacker CD vai ser algum canal nosso aí nessas várias redes, tá bom? Aí, então, acessem, enfim, é uma forma também de interagir com a gente também. Legal. Pessoal, valeu a todo mundo que participou aqui, que seguiu a gente. Diego, muito obrigado mais uma vez. Lembrando que as nossas lives são sempre às segundas-feiras, hoje, né, excepcionalmente à terça-feira, porque ontem foi feriado, mas amanhã tem, então, uma matéria sobre essa live no nosso site, câmarapiracicaba.sp.gov.br. Esse vídeo vai para o nosso canal no YouTube, Comunicação Câmara de Vereadores de Piracicaba, e lá no site da Câmara você também entra na nossa lista de transmissão para receber direto no seu celular as informações da Câmara de Vereadores de Piracicaba. Diego, valeu, hein? Obrigadão, cara. Valeu, até obrigado. mais. Tchau, tchau. Prazer. Tudo Prazer de bom. já. Até mais. Valeu.